Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Beleza. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, liguem as câmeras para ver vocês. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Luiz? Tudo e com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos lá, liguem as câmeras aí para a gente poder ver vocês. Bora, meu povo. Vamos ligando aí as câmeras, dá um tempinho aí para ver se o pessoal chega. Bora, pessoal, abram as câmeras. Pronto. Então vamos começar. À medida que o pessoal for chegando aí, a gente vai colocando eles para dentro. Cadê as câmeras ligadas, meu povo? Tá todo mundo com a câmera desligada. Liguem aí para poder ver vocês também. Só vocês ficam vendo minha cara feia aqui, não adianta. Só deixa eu tomar café, professor, que eu ligo a câmera. Beleza. Professor, a tela do senhor tinha ficado com a mancha verde. É, né? E agora mesmo, já voltou? Voltou. Agora voltou. Beleza, deixa eu falar, pessoal. Hoje, mais cedo, eu estava dando aula pro terceiro ano e estava travando direto. Teve um momento que caiu, tá? Aí a minha internet está oscilando aqui. E aí a aula ficou cheia de interrupções, ficou ruim por causa da internet, tá? Eu já dobrei aqui mesmo, tá acusando que ela tá instável agora aqui para mim. E eu já dobrei aqui a internet, que era de 10 mega, já botei 20 mega, mas não tá adiantando, ela continua ruim, Professor? tá? Tá me ouvindo? Falhou? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá Estão me ouvindo? travando Tá muito. travando, né? Tá Pois travando é. muito. Hoje de manhã estava desse jeito também, na aula do terceiro ano, travando constantemente. É a internet, viu? Aí eu peço desculpa para vocês, mas não tem como eu controlar. A minha internet eu já dobrei, era Travou de de novo. 10, era de 10 mega, eu botei 20 mega, mas mesmo assim não está adiantando, ela está travando Professor? toda hora. Oi, tá travando, né? Tá me ouvindo? Nossa, tá ruim demais. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá travando toda hora, né? Alguém fala comigo aí pra mim saber se é a minha internet ou não, professor? Não, é Não a é minha. não. É, professor. É do professor. É a minha internet que tá ruim. Pode abrir os microfones aí Desliga a câmera para ver, e professor. falar. No terceiro ano eu desliguei, mas não resolveu muita coisa não, tá?
Mas eu vou desligar aqui para a gente ver se melhora um pouco. Mas aí é a minha Não, internet, melhorou viu? um pouquinho. É a minha internet que está ruim. De qualquer forma, eu vou deixar a câmera desligada, tá? Mas se falhar, vocês me avisem para eu poder voltar, tá bom? Que com o terceiro ano também ficou desse mesmo jeito a aula. E aí é complicado, é ruim, porque a gente tem que interromper toda a aula, toda hora. Mas não tem como eu fazer nada, porque a internet daqui que ficou ruim. Depois eu vou ligar para o servidor para ver se tem alguma forma de melhorar isso. Valeu? Então, galera, é o seguinte, vamos levando aqui do jeito que der. Olha só, terminamos a parte dinâmica e agora nós vamos entrar no movimento circular uniforme, tá? Movimento circular uniforme ou movimento curvilíneo uniforme. Esse movimento que a gente vai estudar é o movimento circular. Então, ele completa a circunferência, tá? É diferente do movimento curvilíneo, apesar de apresentar características iguais, certo? Se falhar aí, vocês me avisam, que eu volto a explicar. Então, o que acontece? Quando nós analisamos o movimento circular, ele vai acontecer quando a trajetória é uma circunferência completa, tá? E a velocidade permanece constante. Então, a bolinha aqui, ela tem que sair desse ponto e circular toda a trajetória. Então, ela sai desse ponto em trajetória curvilínea, percorre toda a trajetória e retorna pelo menos uma vez a esse ponto, certo? Então, se ela saiu aqui desse ponto, circulou e retornou pelo menos uma vez ao ponto, esse movimento é um movimento circular, tá? Se ela realiza esse movimento com uma velocidade constante, esse movimento ele é classificado como movimento circular uniforme, certo? Então, nós teremos aqui o movimento circular uniforme se a bolinha sair do ponto A em trajetória curvilínea e pelo menos uma vez ela retornar ao ponto de origem, ao ponto A. Ah, professor, mas se ela sair daqui e parar aqui, por exemplo. Então, ela não descreveu uma trajetória circular. Ela descreveu uma trajetória curvilínea, tá? Mas não foi uma circunferência. Então, o movimento ele não vai ser um movimento circular uniforme. Ele vai ser um movimento curvilíneo, tá? E se a velocidade for constante, ela vai ser uniforme. Ela vai ser considerada uniforme. Então, movimento circular uniforme, quando a partícula sai de um ponto e retorna pelo menos uma vez a esse mesmo ponto de origem. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Me dê um retorno aí. Sim. Sim. Ótimo. Sim. Deixa eu ligar aqui o vídeo para mostrar aqui para vocês. Então, seria isso aqui. Você tem uma trajetória circular. A partícula sai daqui e percorre pelo menos uma volta completa para ser considerado um movimento circular. Então, ela sai daqui desse ponto, circula e volta pelo menos uma vez. Se ela passar pelo menos uma vez por esse mesmo ponto de origem, o movimento é circular. Ela pode passar infinitas vezes, que ela vai estar realizando movimento circular. Mas se ela sair daqui e parar desse lado aqui e não completar uma volta, o movimento ele vai ser considerado movimento curvilíneo e não circular. Beleza? Então, nós temos um movimento circular uniforme, quando ele realiza esse movimento, tá? Da circunferência, e pelo menos uma vez ele retorna ao ponto de origem, tá? Ele pode retornar mais vezes, mas pelo menos uma vez ao ponto de origem vai ser considerado movimento circular uniforme. Bom, existem na natureza, no seu dia a dia, infinitos exemplos de movimento circular, tá?
Então, nós temos um movimento realizado, por exemplo, pela pá de um ventilador. É um movimento circular uniforme, tá? Pode ser uniforme quando ela atinge já a velocidade de rotação máxima, que é a velocidade não vai aumentar mais. Porém, quando ele está ligando, ele é acelerado, quando ele está desligando, é desacelerado, tá? Mas existe um momento, enquanto ele está ligado no máximo de rotação, que ele atinge uma velocidade constante. Essa velocidade para de aumentar, porque ela não vai aumentar infinitamente, e aí você vai ter um movimento circular uniforme, tá? Outro exemplo vai ser o deslocamento de uma bicicleta. Então, você tem aqui a roda da bicicleta, ela vai estar deslocando, se você andar com a bicicleta a 10 metros por segundo, ela vai estar deslocando com velocidade constante de 10 metros por segundo. O pito aqui, por exemplo, vai estar descrevendo um movimento circular uniforme, certo? Uma roda gigante também, num parque de diversões, ela tem uma velocidade constante que a roda vai girando e ela vai descrevendo esse movimento circular uniforme. Beleza? Bom, nós temos também, por exemplo, um aparelho antigo de toca-discos, ou até mesmo um aparelho que fazia leitura de CD também, que hoje em dia já não está sendo mais utilizado. Então, esse disco aqui ele vai girar com uma rotação constante, tá? Descrevendo um movimento circular uniforme. E essa agulha aqui que ficava em cima do disco realizava a leitura, transformando essa leitura da agulha em som para sair no alto-falante, certo? Então esse disco ele vai girar, descrevendo um movimento circular uniforme. Os aparelhos de CD é a mesma coisa. Você colocava o CD, só que ao invés de ser uma agulha, ele tinha um leitor óptico que realizava a leitura do CD e transformava para som, certo? Mas também vai estar realizando um movimento circular uniforme, certo? Todo mundo está me ouvindo? Falhou aí? Deu um retorno. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Se por acaso falhar, me avisem, tá? Abra o microfone e me avisem, que a internet está oscilando. Toda hora está aparecendo mensagem aqui que ela está instável. Bom, o movimento do ponteiro de um relógio, por exemplo, tá? Um movimento circular uniforme também. O ponteiro de segundos, que não está representado aqui, ele segue também passando de 1 em 1 segundo o movimento circular uniforme, certo? E os demais ponteiros também do mesmo jeito. Tá? O ponteiro das horas, 24 horas. O ponteiro dos minutos, 60 minutos para dar uma volta completa, realizando um movimento circular uniforme. Beleza? Então aqui você tem o exemplo da roda gigante, que ela executa um movimento circular, ó, mas é um movimento muito grande, tá? Então, quando você analisa esse movimento circular, ele é um movimento circular que tem uma velocidade pequena, tá? Claro, essa roda gigante ela não pode girar em alta velocidade, porque senão as pessoas seriam arremessadas aqui, ó, no sentido da setinha. Lembra lá da inércia? Quando o carro fazia curva, a tendência era ser jogado para fora a mala se estivesse Tá solta falhando, do carro. professor. Tá falhando? Espera aí que a gente vai repetir. Tá. Pronto? Melhorou? Ô, professor, Sim. não seria melhor o senhor gravar a aula e colocar no YouTube? Não, eu vou gravar, de qualquer forma eu vou ter que gravar, porque como está falhando bastante, eu vou ter que passar ou uma gravação ou uma aula teórica para explicar isso aqui novamente, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhando aqui. Se estiver falhando, avisa que eu vou repetir, tá?
Não vai ficar muito Beleza. legal, mas não se preocupe não que a gente vai botar lá. Eu vou postar amanhã uma aula teórica sobre isso. E aí, se precisar, a gente faz uma videoaula também. Beleza? Beleza. Mas aí pode ir falando, tá? Que a gente repete. Então, o que eu queria dizer aqui em relação à roda gigante é que o movimento aqui, ele é um movimento realizado com velocidade pequena, tá? Por quê? Porque se você girar a roda gigante em alta velocidade, a tendência é que as pessoas sejam arremessadas para fora da roda gigante na direção dessas setinhas que estão aqui, certo? Porque isso daqui é a velocidade que vai puxar as pessoas para fora do movimento circular da roda. Então, é um movimento que é executado com velocidade pequena. Outro exemplo prático de velocidade pequena em movimento circular seria satélites, por exemplo. Satélites artificiais que giram em grande altitude ao redor da Terra, eles executam movimento com velocidade pequena, né? Então, eles giram mais ou menos com a mesma velocidade de rotação da Terra, que é uma velocidade pequena. A Terra gasta 24 horas para dar uma volta em torno do próprio eixo. Então, não é um movimento muito rápido, certo? Porém, o que acontece? Existem na natureza outros movimentos circulares que são movimentos de altíssima velocidade. Por exemplo, o elétron girando na eletrosfera ao redor do núcleo atômico. Então, vocês observam que essa velocidade é muito grande, tá? Os elétrons giram em altíssima velocidade ao redor do núcleo atômico. E essa velocidade, por ser muito grande, ela dificulta a medida, né, do tempo de rotação. Então, o movimento que eu disse lá do ventilador, da pá de ventilador, quando você liga o ventilador, atinge a velocidade máxima, ele também efetua um movimento circular em altíssima velocidade. Então, a hélice de um motor funcionando, a turbina de um avião, a própria hélice de um helicóptero, são exemplos práticos de movimento circular de altíssima velocidade. Certo? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Quando você tem um movimento circular de velocidade baixa, a gente normalmente mede o tempo desse movimento, tá? Então, por exemplo, ligou a roda gigante. O tempo que esse indivíduo saiu daqui, deu a volta e voltou para esse ponto, é considerado o tempo de uma volta completa, o tempo da circunferência a realizar o movimento. Esse tempo a gente chama de período, tá? Então, período corresponde ao tempo de uma volta completa no movimento circular, certo? Então, período, tempo de uma volta completa. Porém, se for o movimento de um elétron ao redor do núcleo, ele não dá inúmeras voltas com altíssima velocidade ao redor do núcleo, então nós não teremos como medir o tempo de uma volta, porque o tempo vai ser uma fração de milésimos de segundos, né? 0,00000, sei lá quantos segundos. Então, é muito difícil para movimentos circulares velozes, muito intensos, você determinar o período, que é o tempo de uma volta completa. Então, fica mais fácil a gente determinar a sua frequência. Então, movimento circular uniforme, nós podemos medir o período e podemos medir a frequência do movimento, certo? O período, ele corresponde ao tempo de uma volta completa. E a frequência, que é mais fácil de ser medida em movimentos muito rápidos, é o número de voltas que o móvel consegue realizar por unidade de tempo. Então, o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo que ele gasta para dar esse número de voltas vai determinar a nossa frequência, certo? Então, frequência é número de voltas sobre tempo. A frequência,
ela é medida em hertz, tá? Hertz é a unidade de medida de frequência. E o período, ele vai ser medido em segundos, tá? Então, período é o intervalo de tempo gasto dividido pelo número de voltas. Você vai ter o tempo de cada volta. O tempo gasto para cada volta ser realizado. Então, período representado pelo T maiúsculo, tá? Então, período é igual ao intervalo de tempo dividido pelo número de voltas. E a frequência, a gente vai mostrar aqui, é o número de voltas sobre o tempo, tá? Quanto mais voltas ele der no mesmo intervalo de tempo, maior vai ser a frequência dele, certo? Frequência é medida em hertz e o tempo ele é medido em segundos. O que vocês observam aqui? Período vai ser ΔT sobre N, certo? E a frequência vai ser N sobre ΔT. Isso quer dizer o quê? Que o período é o inverso da frequência. Concordam? Observe o raciocínio como é lógico. Sim. Se o móvel gasta muito tempo para dar uma volta, ele vai realizar poucas voltas por segundo. Se o móvel realiza muitas voltas por segundo, ou seja, ele tem uma frequência muito grande, o tempo de cada volta vai ser pequeno, certo? Então, isso significa que o período é o inverso da frequência. Se eu tenho um movimento circular com um período muito grande, significa que a frequência é pequena. Então, se ele gasta muito tempo para dar uma volta, isso significa dizer que o número de voltas que ele consegue dar por segundo é pouco, é baixo. Se a frequência for muito grande, significa que o período é pequeno. Então, se ele dá muitas voltas por segundo, o tempo de cada volta fica pequeno, menos de 1 segundo, certo? Então, matematicamente, você pode colocar essa relação. Então, período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período. Se você quiser calcular o período e ele te der a frequência, você coloca 1 dividido pela frequência, você acha o período. Se ele te der o período e pedir a frequência, você coloca F é igual a 1 sobre T, divide 1 pelo período, você acha a frequência. Certo? Detalhe. Para jogar nessa relação matemática, o período tem que estar em segundos e a frequência tem que estar em hertz. Certo? Aqui, por exemplo, uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine a sua frequência. Tá? Quem vai ser a frequência aqui? O número de voltas dividido pelo tempo. Certo? Todo mundo está acompanhando aí? Então, você vai colocar F é igual a N sobre T. Vai usar essa fórmula aqui, ó. N, número de voltas, ΔT, intervalo de tempo. Todo mundo está me ouvindo? Hein, pessoal? Me deu um retorno aí que eu não estou vendo nem ouvindo ninguém. Professor, tá cortando muito. Está falhando muito? Beleza, vou repetir aqui. Muito. Vou repetir aqui, só um minuto. Eu disse para vocês que a frequência ela é calculada pelo número de voltas dividido pelo tempo, certo? Então, o que acontece? Uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine sua frequência. Então, vou jogar nessa fórmula aqui. Frequência é N sobre ΔT. Pessoal, galera, pessoal, tá me ouvindo? Oi, agora sim. A internet caiu e voltou. Vou fazer o seguinte, vamos encerrar porque não vai ter rendimento dessa forma não. E aí eu vou passar a aula para vocês teórica e se na próxima aula eu vou voltar esse conteúdo, tá? Se na próxima aula continuar assim falhando, aí eu gravo uma videoaula. Mas de qualquer forma, amanhã eu vou postar essa teoria, essa aula teórica lá no eClass e na próxima aula a gente vai explicar
novamente isso aí, tá? E na Eu vou próxima aula retomar, cortou. eu vou retomar do início, tá certo? Eu retomo aí do início. Mas eu vou mandar um áudio para vocês no WhatsApp. Valeu? Vai desculpando aí, mas infelizmente eu não posso controlar isso não. Beleza. Um abraço, tchau, tchau.